A condição coercitiva não existe só para o acusado, existe condição coercitiva para a testemunha e também para o ofendido, para a vítima. O que é a condição coercitiva? É o instituto de levar a pessoa perante o juiz ou a autoridade policial de forma coercitiva, ou seja, na marra, vamos dizer assim, né? A força mesmo, a força, mas não ilegal, uma força policial, é óbvio. Então, você chama a pessoa não quer ir, aí o delegado determina lá, ou o juiz, a condição coercitiva, levar a pessoa à presença do juiz ou da autoridade policial, né, à força, sob condição coercitiva. O que coercitivo significa força. Enfim, o STF decidiu que é vedada aí a condição coercitiva do investigado acusado, né? Em relação ao ofendido, à vítima e à testemunha, continua valendo, né? Toda pessoa é obrigada a depor. Você não escolhe se você vai ser testemunha. Se você foi intimado para ser testemunha no processo, você não tem direito de escolher se você vai ou não. Você é obrigado aí. É um dever cívico, como é votar, como é prestar o serviço militar. Inclusive, a testemunha que não vai, quando é intimada, comete o crime de desobediência. Ou seja, além de ser levado na marra, depois lá com a força policial e oficial de justiça, ainda responde por um crime, né? Ou seja, vai ser obrigado a prestar o depoimento e ainda vai responder por um processo. Quer dizer, então já fica uma orientação aqui. Quem for intimado tem que ir, mesmo que chegue lá, eu não sei de nada, não interessa, né? Quem sabe se você sabe ou não são as partes que vão fazer as perguntas e aí vão avaliar o que é importante ou não. Condução coercitiva com acusados ou investigados. No nosso país, tal como ocorre nos países democráticos, vigora o princípio da inocência. E o princípio da inocência, ele também, né, lato sensu, ou seja, no sentido amplo, ele também traz o princípio da não autoincriminação, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, né? Ou seja, ninguém é obrigado a se autoincriminar. Daí tem a questão do bafômetro, né, que muito se coloca, embora eu seja contra, e particularmente na questão do bafômetro, mas é pacífico que ninguém é obrigado a soprar o bafômetro. Por quê? Porque se você fosse obrigado a soprar o bafômetro, você estaria sendo obrigado a produzir uma prova contra si próprio, porque se você assopra o bafômetro der lá acima do limite, você estaria praticamente sendo obrigado a confessar o crime, né? Por isso que é o entendimento que não pode assoprar o bafômetro, embora a prova quanto à embriaguez possa ser produzida por outros meios. Na prática não vai mudar nada, né? Enfim, então em relação à condição coercitiva, se o réu não é obrigado a se autoincriminar, se o réu não é obrigado a produzir prova contra si próprio, e se o réu tem direito ao silêncio, que está garantido na Constituição, então toda vez que alguém é investigado ou processado vai ser ouvido pelo juiz, o juiz, antes de mais nada, depois que é feita a qualificação, que ele é obrigado a se qualificar, se identificar. Quanto aos fatos pelos quais ele está sendo processado ou investigado, ele não é obrigado a falar. Então o juiz vai deixar claro para ele assim: olha, você tem direito ao silêncio, e esse direito, né, e o silêncio não vai ser considerado em seu prejuízo. Está previsto na lei, e isso em todos os países do mundo funciona assim, democráticos, ou seja, ninguém é obrigado a prestar o interrogatório, a não ser que queira, e esse silêncio não pode ser considerado em prejuízo. Ou seja, o juiz, na hora de sentenciar, não pode falar quem cala consente, por isso condena. Não pode. O juiz, se for condenar, tem que condenar com base em outras provas, não com base no silêncio. O silêncio não pode ser levado em prejuízo do réu. Decisão do Supremo Tribunal Federal poderá ser modificada. Foi uma decisão apertada, que pode ser revista pela própria mudança de entendimento de algum dos ministros, como ocorreu no caso da própria prisão em segunda instância, que se discute muito, ou até mesmo quando um ministro se aposenta, entra outro no lugar com um novo entendimento. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui do que pode acontecer. Quando a lei de crimes hediondos entrou em vigência, lá em 1990, ela previa que nos crimes hediondos não era permitida a progressão de regime, ou seja, a pena era cumprida em regime integralmente fechado, certo? E essa determinação da lei valeu, Alencar, por 17 anos. Até que um dia uma composição do STF decidiu que essa vedação à progressão era inconstitucional e a partir daí declarou que todos os réus, independente do crime, inclusive os hediondos, teriam direito à progressão. Ou seja, veja só, durante 17 anos essa lei foi combatida no STF e durante 17 anos ela foi declarada
constitucional. Num determinado momento na história, a composição decidiu que era inconstitucional. E aí passou a não valer. Em relação a essa questão da condução coercitiva, aconteceu isso agora, mas é uma questão que ainda vai ser discutida. A condução coercitiva por si só não é ilegal. Declaração da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O que é ilegal é causar constrangimento, fazer isso para humilhar a pessoa, enfim. E realmente, né, se a gente for ver num princípio democrático de direito, não é porque a pessoa cometeu o mais hediondo dos crimes que o Estado tem direito de fazer isso com a pessoa. O Estado tem que aplicar a lei. O Estado não pratica vingança. O Estado não pratica justiça com as próprias mãos. Entendeu? Então, realmente, porque qualquer pessoa está sujeita a isso, né? Tá achando bonito enquanto é com os outros. Então, eu acho que a gente tem que ter balizas, tem que ter regras que devem ser seguidas. Agora, por que eu entendo que essa decisão do STF é equivocada? Porque a condução coercitiva não serve só para que o réu seja levado para ser ouvido. Se fosse só para isso, eu concordaria, vou ser sincero, porque se a pessoa não é obrigada a falar, por que você leva ele na marra? Você intima o cara, se ele não quiser ir, você considera que ele não quer falar. Agora, a condução coercitiva pode servir para várias outras situações, como, por exemplo, para um reconhecimento pessoal. Vamos supor que alguém está sendo acusado de um determinado delito. Você conduz ele coercitivamente para que a testemunha faça o reconhecimento, embora possa ser feito o reconhecimento por outros meios. Mas é interessante fazer o reconhecimento pessoal. Existe também um outro instituto chamado reconstituição do crime, né? Em determinados casos, a polícia faz uma reconstituição.